se ilumine na luz das estrelas, se aqueça nos raios do sol, se refresque na chuva que cai sobre a sua cabeça. Agradeça e respire do ar, se concentre diante do mar, se procure e se encontre depressa, ele está para chegar. Não se pode negar os sentidos, tampouco tapar os ouvidos, para ouvir as verdades que a própria consciência nos diz. Não adianta tentar se esconder, nem tampouco querer se enganar. Se procure e se encontre depressa, ele está para chegar. Ele está para chegar. Vista-se no branco desse amor que vem do alto, busque o céu dos seus pensamentos. Veja que a verdade e as palavras do profeta nunca se perderam nos ventos. Pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Pare, pense, olhe que esse dia já vem. Pare, pense, olhe que esse dia já vem. Muito breve uma luz vai brilhar, nessa luz ele então surgirá, se materializando ante os olhos surpresos do mundo. Não se pode fugir dessa luz, dessa força chamada Jesus. Se procure e se encontre depressa, ele está para chegar. Ele está para chegar. Pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Pare. Canção do meu novo CD, meu novo álbum musical, Quando Eu Quero Falar com Deus. E está chegando o show que nós vamos fazer para o lançamento desse CD e você vai participar. Mês de janeiro é um mês de comemoração dos 10 anos do nosso programa Tempo de Paz. Esse é o segundo evento que vai ser o show do lançamento do CD. O primeiro foi a Santa Missa de Ação de Graças, com a transmissão pelas rádios que transmitem o programa Tempo de Paz. Um mês especial. E vai terminar ainda mais especial, porque nós vamos receber aqui no Nordeste, aqui no Recife e em Juazeiro do Norte, no Ceará, a presença do cardeal Ângelo Fernandes Artime, que é o superior-geral, reitor-mor dos Salesianos, e vem, primeiro passando pelo Recife, para celebrar conosco o dia de Dom Bosco. Vamos celebrar as vésperas, que é aquela oração da tarde, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na tarde do dia 30, e a missa com a profissão dos noviços em Jaboatão, no dia 31. Ele ainda passa e dá a bênção na nova casa dos idosos salesianos, que fica no bairro do Bongi, no Recife. Depois segue para Juazeiro e nós todos vamos seguir com ele, inclusive o povo da AMA também vai. Você quer ir com a gente? Deixa eu dar o número para você participar, para você falar agora com a Avani, para arrumar uma vaguinha para você. Avani, arruma uma vaga para essa pessoa que vai ligar agora para a gente. Dá uma olhadinha no número que está aparecendo aí na tela. Isso. Também vamos colocar aqui na descrição da nossa live, do nosso programa, para você ligar para a Avani e guardar sua vaga. Em Juazeiro, um grande momento vai ser a dedicação da Igreja do Horto, lá que fica lá em cima, no Horto do Padre Cícero, que vai ser após o Dia das Candeias. Dia das Candeias é dia 2
Aí vai ter procissão, bênção do chapéu, missa na Praça dos Romeiros. E no dia 3, lá em cima no horto, onde tem aquela estátua do Padre Cícero, o casarão do Padre Cícero, tem a nova igreja do Senhor Bom Jesus do Horto. Dia 3 de fevereiro vai ser a dedicação. O bispo diocesano, Dom Magno, vai estar presente e presidir a celebração da dedicação. O reitor Mor também vai estar presente, vai proclamar o Padre Cícero como cooperador salesiano póstumo, e vai ter muita festa. Nossa banda de matriz de Camaragibe vai estar tocando, vai ser um dia maravilhoso. Nos dias seguintes tem também outros momentos especiais, como uma coletiva de imprensa que vai ter com a FM Padre Cícero, a festa da comunidade dispetoral, uma missa para a profissão perpétua de salesianos. Afinal, dias muito especiais. Dá uma olhadinha e participa com a gente. Quem é que vai estar conosco hoje? Bom, na verdade, vamos reprisar uma conversa que nós tivemos aqui alguns meses atrás com o padre Arlindo de Tamandaré. O padre Arlindo está preparando a grande festa desse final de mês, que é o Dia da Consciência Cristã. O Dia da Consciência Cristã em Tamandaré, no finalzinho agora de janeiro, dia 27, não é isso? Vai ter a presença de quem? De Geraldo Azevedo. Olha só, vai ser festa grande. Como a conversa foi um pouco antes disso, talvez ele não saiba esses detalhes, mas ele vai dizer que vai haver essa festa e a gente vai conversar com ele. Mas antes da conversa com o padre Arlindo, eu queria que você desse uma olhada nesse convite para a viagem que vamos fazer no mês de outubro a Roma, Assis e Turim. Vem com a gente. Imagine onde você vai estar de 13 a 22 de outubro de 2024. Claro, você vai estar conosco na peregrinação na Itália, visitando os lugares de São Francisco de Assis, os lugares de Dom Bosco. Eu vou estar junto com você em Roma, em Assis, em Turim, em Milão. Peregrinação Salesiana 2024. Faça contato com a gente pelo WhatsApp 819-9964-4899. Gente, a nossa conversa hoje vai ser muito especial, porque nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Padre Arlindo de Tamandaré. Bem-vindo, Padre Arlindo. De Tamandaré até quando? Você já está há vários anos lá, hein? Até quando Deus quiser, o Espírito Santo iluminar os bispos que chegarem, o bispo que está, e do jeito que Deus permitir, né? Porque eu sou padre da igreja, né? Você chegou em Tamandaré, ainda era Dom Genival, bispo de Palmares. Genival, isso mesmo, Dom Genival. Depois veio Dom Henrique. Isso mesmo, Dom Henrique, depois foi para o céu e estamos 2 anos com o novo bispo agora. Dom Fernando. Dom Fernando Barbosa. E bom, você está numa área muito especial, porque você está no litoral sul de Pernambuco, ele está em Tamandaré. Tamandaré está bem no litoral sul, com praias importantes, né, das mais bonitas do Brasil. Vem para cá, a Praia dos Carneiros, não é? Mas por ser litoral, por causa do turismo, do veraneio, tem muita dificuldade, não é a mesma coisa em uma outra cidade mais para o interior, não é? E os bispos têm olhado o seu trabalho sempre bem, estimulado, como é que foi? Vamos começar com o Dom Genival. Não se assustou não com o seu trabalho por lá? Sempre aquele menino novo, quando eu cheguei na Diocese de Palmares com 1 ano e meio de padre, ainda deoniano, Sagrado Coração de Jesus. Você trabalhou em Catende, isso mesmo. Assim como eu ordenei padre João Carlos, eu fiquei com o padre André na formação dos religiosos, dos junioristas, lá em Jardim Paulista Baixo, quando me ordenei padre. E aí passei 1 ano e meio na formação. Fala um pouquinho mais perto aqui do microfone. Falei um ano e meio na formação, trabalhei 1 ano na formação dos padres, dos religiosos do Sagrado Coração de Jesus. Depois fui danado para Catende com vontade de chegar, que era a congregação. Semana Bandeira, né? Congregação era a paróquia da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Depois a paróquia foi entregue à Diocese de Palmares e eu resolvi fazer uma experiência na Diocese de Palmares. 1 ano de licença,
Fiquei em Catende um ano de licença lá e depois fui trabalhar em Tamandaré. O bispo Dom Genival me achou interessante pelo meu perfil de padre, ir para a praia e trabalhar na praia, que é um lugar muito desafiador, acho que universal. O senhor deve ter escutado muito praia, a sazonalidade, a dificuldade do enraizamento do povo. É um lugar desafiador para poder trabalhar como um evangelizador. É muito difícil, né? Tem aquele inchaço da cidade. Você tem uns Sim. 25 mil habitantes, né, em Isso Tamandaré? mesmo, 25 mil habitantes. Então, né, nas alturas do veraneio, isso dobra, ou mais. 150 mil, aproximadamente. 150 mil. Imagina. Então é bem diferente de Catende, né? É bem diferente de Catende, Que é uma cidade menor, que não Sim, tem sim. visita de ninguém. E por Né? incrível que pareça, era maior o Catende, passa de 40 mil habitantes Catende, né? Maior na questão, mas é o povo mais tradicional, família, a estrutura é diferente, né? Cada paróquia tem sua personalidade, né? Cada lugar tem sua personalidade. Eu me lembro quando eu era de Rio Doce, eu nasci e criado em Rio Doce, em Olinda, aí Rio Doce, 6 quilômetros eu estava em Jardim Paulista Baixo, onde foi toda a minha formação, em Paulista. Então já é outra igreja, já é outra paróquia, já é outra personalidade. E sai de Paulista, um lugar tão pertinho, né? De Paulista, Rio Doce, vai para Catende, outra realidade completamente diferente. E a Diocese de Palmares, ela tem 3 realidades bem distintas. Tem o Agreste, né? Aí tem Cupira, Lagoa dos Gatos, ali, Laje Grande, aí tem a mata, né? O centro lá, Palmares, aquela zona da mata, e o litoral. Então, são 3 realidades bem distinta. O litoral são 6 paróquias do litoral. De Sirinhaém a São José da Coroa Grande. A sua região ainda tem cana? Ainda tem cana. São 27 engenhos que a gente tem na paróquia de Tamandaré. Tem lugar que eu viajo a 50 quilômetros para poder celebrar uma missa. Deu para construir ainda 5 igrejas na área rural. Tem 6, já tem uma construída, a gente ampliou um pouco. E a gente começou a evangelizar celebrando na sala de aula do colégio. Ali nas quartas e quintas-feiras durante a semana, celebrando na sala de aula no colégio para 2, 3 pessoas, né? E um cachorro lá no meio, a gente ainda brincando com o cachorro e celebrando, onde só quem comungava era o padre. Esse é o desafio da missão. Ainda que a gente não era o cachorro, não era só o padre. E ali a gente continuou celebrar em 15 em 15 dias na área rural. Aí eu, por exemplo, o engenho Canoinha, Cocalzinho, Santa Cruz, Sauezinho, são engenhos da área rural de Tamandaré, onde chega perto de 8 mil habitantes na área Você sabe rural. que eu sou daquela região, eu sou de Palmares e Água Preta. O senhor conhece tudo ali. Aí os engenhos eu conhecia muito, né? Mas os engenhos, meu pai também foi fornecedor de cana. Sim. Os engenhos mudaram muito, né? Inclusive a pouca população que permanece hoje é basicamente protestante, né? Evangélica. Sim. Não sei na sua área como é que está. Aí com esse trabalho eu fico muito contente, porque a gente precisa insistir, né? Com 2 pessoas, vamos dizer, mais de 10 anos celebrando numa escola com 2 pessoas, 3 pessoas, até que consegue um terreno, faz uma igreja, e a gente, quando vê, batiza, casa, 2 casais, casa um casal, batiza uma criança por mês, e aí a igreja vai sendo evangelizada sem a gente ter essa perspectiva de número. É levar o evangelho, é ter a consciência que quando a gente celebra naquele engenho para 75 famílias e vai 5 pessoas, a nossa obrigação foi feita, porque a gente rezou por todos e ali a Eucaristia foi oferecida. Mas estão crescendo essas pequenas comunidades. Pequenas comunidades, está crescendo. É o seu trabalho muito dedicado, né? Graças a Deus. Você precisa de disciplina para evangelizar, acreditar naquilo que você faz, porque independente do número de resultado de pessoas, não importa, porque quando você celebra a Eucaristia, ela é atemporal, não é? A gente pode falar de kairos, então se tem 2 pessoas, se tem uma pessoa ou padre só, então o valor da Eucaristia ele vai muito mais além. E dessa disciplina da perseverança na evangelização que vocês precisam entender isso, que não é um número, mas é você apaixonado, não tem condições mais de você, apaixonado por Cristo, deixar de falar deste amor. Ou para uma pessoa, ou para 1.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, ou 10.000 pessoas em Tamandaré. Mas você tem que sempre olhar e perceber que a palavra de Deus deve ser falada. Quando você se apaixona, não tem outro jeito, Padre. A gente se encanta e seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta sem igual, dominaste-me. Não tem mais jeito. A tua sempre será a vitória, Senhor. Jeremias, né? Profeta Jeremias. Profeta Jeremias. E a população ali vive um pouco dessa área rural, né? Mas ainda funciona usina naquela região? Me lembro que Dom Henrique falava assim, que existia 36 usinas na Diocese de Palmares. Isso no começo. O tempo que chamava de capital do açúcar, Palmares. Capital do açúcar. 36 usinas. Hoje, 3 usinas.
3 usinas. Olha a diferença, o impacto na realidade econômica. Olha a diferença, o impacto nessa realidade econômica, Padre João Carlos. Tudo 36 um usinas, êxodo da área rural, dos engenhos, né? Perfeitamente. Para a cidade. Tem um grande problema da cultura, né? Quer dizer, a Sim. cultura econômica. A Sim. população que trabalha nos engenhos não aprendeu a fazer outra coisa e não tem na cabeça que pode fazer outra coisa, né? Isso Fica mesmo. assim, desocupada. Bom, tem muitos, em Tamandaré também se vive de muitos serviços, tem o turismo, né? Tem Sim. um comércio bastante forte, né? Sim. Mas quando você chegou em Tamandaré, tinha passado por lá um padre Enzo, que era um Isso. italiano, que Padre construiu a italiano. creche, né? Sim, sim, um projeto espetacular. Padre Enzo chegou em Tamandaré com 42 anos de idade, se ordenou padre com 42 anos, foi a primeira paróquia que ele pegou, e morreu com 49 anos de idade, e com 7 anos de sacerdote. Comprou uma casa pequena, aí colocou 30 crianças e começou um trabalho. Porque assim que ele chegou em Tamandaré, o tema principal é a fome. Então era aliviar a fome das crianças, porque a situação é uma ilusão que a gente tem. Essas áreas de muito turismo tem uma desigualdade social enorme. Por exemplo, também lá em Porto de Galinha, essas áreas de praia que tem o turismo, então existe uma área que é praticamente esquecida. Então, ao mesmo tempo que tem Padre João Carlos, muitas casas belíssimas, pessoas que têm um poder aquisitivo bem alto, existe outra realidade que é quase invisível, que fica lá no canto desse êxodo rural. Eu acredito que esse êxodo rural, justamente por causa da cana que essa monocultura faliu, o povo só aprendeu a cortar, vai para as áreas do turismo sem nenhuma preparação, sem nenhuma capacitação para poder ser absorvido dentro do turismo, né? Esse é o desafio bem grande. E lá em Tamandaré, a gente conseguiu fazer a parceria com o Sistema S, Senai, Sebrae, SESI. Aí a gente botou lá o Salão Associação Padre Arlindo, a gente fez curso de camareira para o pessoal, para ver se emprega na área do turismo. Pousadas, nos das hotéis. pousadas. A gente fez, o último curso que a gente fez foi de inglês para mototáxi e taxista. 3 meses. Olha que Qualquer pessoa interessante. poderia participar. Para pelo menos ter noção. Straight ahead, on the left, on the right. Olha aí, olha quanto chique. Você foi professor também do Foi curso? nada, não. E alguém que está sendo professor aqui vai dizer, meu Deus do céu, que inglês é esse? Mas pelo menos. Mas o Padre Enzo deixou uma igreja modesta na entrada da cidade, né? Mas Isso hoje mesmo. existe uma grande igreja. Como foi isso? Pois é, então, Padre Enzo, quando eu cheguei, ele ajeitou a igreja na beira da praia, São Pedro, uma igreja belíssima, pé na areia. Padre Enzo ampliou a igreja de Fátima na frente da Padaria Cristal, que cabe 100 pessoas sentadas. Então, quando eu cheguei na paróquia de Tamandaré, junto com o Padre André, hoje bispo de Limoeiro do Norte, do André Vital Félix, né? A gente chegou junto para morar junto. Você não siga esse caminho, deixa o André para lá. Deixa eu andar pra lá. Aí ainda morou 3 anos comigo, Dom André Vital, eu e Padre André. Ele lecionava em todos os institutos por aqui, dioceses, faculdades, aí, como um grande Biblista, né? biblista, né? Então, só tinha uma igreja na frente da Padaria Cristal, que era no começo da cidade, que funcionava como matriz. Mas a matriz de direito e fato é na beira da praia. É a igrejinha de São Pedro, Beira-Mar. Mas é uma área onde só tinha mais turista, então o povo não ia para lá, o povo não participava lá. É uma igreja que tinha uma missa uma vez ou outra, mas o povo não ia para lá. Então, por isso que sentia a necessidade de construir uma igreja no meio, entre a igreja da beira da praia, a igreja de São Pedro, né? histórica, colonial isso mesmo, pequenininha, né? e a igreja pequenininha também, cabe 100 pessoas, na entrada da cidade. Então, no meio, conseguia pegar a área popular, né, e ficaria mais central para todo mundo. E começou a grande mobilização com 25 centavos de um bêbado, chamado Ezequiel. Só acredita, Esse pai. Ezequiel Famoso. merece uma estátua lá. Viu? Merece uma estátua lá. Mas como foi essa história dos 25 centavos do bêbado? Pois é, Padre João, quando a gente sonha e acredita no nosso sonho, então a gente precisa iniciar, começar. Então, vi um terreno, a gente cerca o terreno, espero, uma pessoa disse, vou dar o cálculo estrutural, aparece um arquiteto, faz o desenho, e aquele cálculo estrutural chegou um livro dessa grossura, e eu chego na igreja de 100 lugares, com 100 pessoas, e abro o projeto. Chegou o cálculo estrutural da igreja. Aí, quando eu abri, fui ver o valor. Aí eu disse, R$1,5 milhão. Toda a igreja fez... E sempre tem aquela... Na toda paróquia parece que tem aquela figura assim, uma pessoa que tem problema com álcool, né? Aí tem um cachorro, um vira-lata lá, tem o meu vira-lata logo, eu já trouxe o doutor. Aí tem... Pronto, aí daqui a pouco tinha uma pessoa no meio, o nome dele é Ezequiel, completamente embriagado. Aí tirou um saco de plástico, uma caixa de fósforo, e daqui a pouco tirou 25 centavos e botou no altar. Pronto, pare de agonia. Dinheiro você já tem para começar. Comece a sua igreja. Mas, padre, ali veio uma emoção tão grande.
Parece ser uma besteira muito grande. E aí eu peguei a picareta e comecei a cavar a base da igreja, 3 horas da manhã. Chuva que Deus dava, padre, chuva que Deus dava. E eu batia com tanta força, eu disse, meu Deus do céu, será que eu enlouqueci? Eu batia com tanta força, aí a água subia, a lama subia, mas eu entendi que aquela água, quando chegou, amoleceu aquele terreno que estava duro, eu consegui chegar na areia. E todos os dias eu ia cavar, todos os dias eu ia cavar. Comecei com o que eu tinha, com os 25 centavos de Ezequiel. Aí veio a ideia, eu vou botar 150 jovens para pedir 25 centavos a todo mundo, porque 25 centavos todo mundo tem condições de ajudar. Padre, hoje está melhor, mas 75% da população de Tamandaré ganha R$ 550. Aí a gente conseguiu no dia, isso, padre, há 15 anos atrás, 15 mil reais, de 25 centavos e R$ 2. Não parece uma loucura? Padre, comece juntando centavos, que daqui a pouco você chegar. Mas eu fiz uma segunda maratona dele, na Maratona Solidária, o nome desse. Passava um mês avisando, dizendo que os jovens iam passar lá, organizavam em equipe, ruas, o horário. Apostolado da oração, Legião de Maria ficava na igreja, diante do Santíssimo, rezando, pedindo a Deus a força, a graça, porque sem a graça de Deus nada caminha. Tudo é graça de Deus, como Paulo entende. Não é a capacidade da força intelectual nossa, senão a gente cai na heresia pelagiana, achando que o homem basta por si mesmo. Sem a perspectiva cristã, sem Cristo, não dá para fazer uma antropologia que sustente o significado da existência do homem. Agora você complicou bem, não foi a coisa? Foi, não é? Foi a teologia aqui, a antropologia. Então não. Mas para dizer da sua fé, isso é importante, não é? Foi só a sua engenhosidade, a sua capacidade de liderança que realmente tem, mas foi a sua fé e foi a ação de Deus através de você, não é? Sim, porque a graça potencializa a natureza humana, mas sempre irá respeitar a nossa liberdade. A graça potencializa, mas sempre irá respeitar a nossa liberdade. Então, a gente que decide ficar deitado ou levantar. A gente que decide pegar uma picareta, começar com o que tem ou ficar esperando. A gente que decide. Mas se você acredita e confia, e a graça de Deus vem, e ter a humildade de repente, fazer uma escolha errada, sabe, padre? Ter a humildade de dizer, pronto, eu fiz uma escolha errada. Mas, graças a Deus, eu posso dizer que da maioria das escolhas que eu fiz, deu certo. E aí, foi a segunda maratona, 26 mil, né? Aí a terceira maratona, 36 mil. Padre, numa realidade dessa, me lembro que o pessoal queria ir para a área dos turistas, dos carneiros, porque se a área popular, onde a maioria das pessoas humildes, a gente conseguiu esse valor, então lá vai dar mais dinheiro. Não conseguiram, padre. Né? Pois as mãos mais pobres são que mais se abrem. Para tudo dá. Para tudo dá. Porque aquele que tem R$ 2, ele divide aquele R$ 2 do que tem como R$ 1. Bem, muito interessante, foi muito educativo. Aí os colégios fizeram um trabalho belíssimo sobre assim, todo mundo vai doar, vai pedir 25 centavos ou 50 centavos. Depois eu teve um momento que eu me lembro de uma escola que os alunos chegaram e a professora falou, vocês foram pedir dinheiro e para construir o sonho de vocês? Sim, receberam muito não? Sim, professora, foi tanto do não, mas vocês desistiram do não, desistimos não, foram atrás do sim, foi. E me deram R$ 1.200, padre. E os bebinhos? Depois de Ezequiel, desse 25 centavos. Aí começaram a ajudar na construção lá, no mutirão. Aí juntava 15, 20, chegamos a ter 60. Pessoas com problema de álcool. E hoje nasceu a Pastoral da Sobriedade, lá em Tamandaré, que já existe há 12 anos, depois da inauguração da igreja. A Pastoral da Sobriedade, que segue os passos do AA com o Evangelho. Padre, chegaram para mim e falaram assim, olha, os bebinhos estão pedindo dinheiro na beira da praia, dizendo que é para a construção da igreja. Veio aquele sentimento no coração humano, mas meu Deus, porque eles estão trabalhando comigo, então estão aproveitando essa imagem para pedir dinheiro para... Qual é o pecado que a gente tem, padre? Qual é o pecado que a gente tem? Logo de avaliar e julgar as pessoas, né? Mas mesmo assim eu ainda disse, eles querem fazer uma surpresa para mim. Fiquei guardado no coração, mas pequei. Não esperava, né? Não, pequei porque eu acreditava que, padre, quando eu vou celebrar a missa na beira da praia, entra 16, tomado banho, trocar de roupa, e eles com a folha de pau pautado na mão. Aí olharam para mim e disseram assim, Padre Arlindo, o senhor nos tratou como gente, que muita gente olha para a gente e não trata a gente como gente. A gente veio aqui para fazer a nossa contribuição, e cada banco da igreja era R$700, a gente está entregando na sua mão R$2.800, que a gente conseguiu. O senhor acredita, padre? Que vergonha. Impressionante. Que vergonha. E me deram R$2.800. Poxa. Aí, 16. Mas assim, aqueles bêbados, não é aqueles que vocês, de vez em quando, de final de semana, de tomar uma cerveja, não. É aqueles que têm problema... que já estão dependentes, que não precisam do álcool, né, para se manter. Uma pessoa articulando lá, uma pessoa aqui envolvida com eles, resolveram fazer esse trabalho. Eu acredito que
A igreja fica aberta todos os dias, o dia todo. E ninguém toca. O senhor já viu essa igreja? Ninguém mexe, porque o povo construiu isso. Que deve ser construída alguma coisa dentro do coração dessas pessoas. E muita gente falaram que conseguiram fazer o curso, conseguiram terminar a sua casa, conseguiram realizar determinadas coisas, porque a gente tem essa capacidade. Mas sempre lembrando que a graça de Deus potencializa a natureza humana. Você precisa fazer a sua parte sempre. Não é? Tem um ditado, quem cedo madruga não é o fato de acordar cedo. Para a disposição de um pouco mais. Deus sempre ajuda, né? O padre, e você tem realizado nos últimos anos, já há vários anos, um evento em janeiro, né, seguindo uma festa grande de repercussão que chamava de Tamandaré Fest, não sei se a festa ainda existe, mas tem o Dia da Consciência Cristã. Fala pra gente. Sim, com a igreja construída, 1000 pessoas sentadas, aí eu disse, pronto, agora a evangelização, vem aquela jovem padre, de maneira arrogante, achando que a gente já está transformando e modificando o mundo. Aí, quando eu via 20.000 pessoas dentro da arena desse fest show, aí 20.000 pessoas com grandes cantores renomados, eu disse, mas rapaz, não está certo não, porque a gente não pode fazer um evento desse porte, dentro desse lugar, para mostrar que a força da espiritualidade, da religião, ela é maior do que esses próprios eventos. Porque, padre, não é criticando esse aspecto, mas de qualquer forma é um culto. Se eu só olhar essas grandes festas, existe um palco, que é o altar, existe um sacerdote que ele fica para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e existe um certo culto. Se eu só fazer uma análise no sentido de ter um sacerdote ou uma sacerdotisa que faz o culto, e tem a bebida que as pessoas entram e ficam embriagadas na comunhão, e a gente celebrando a missa de uma maneira tão tímida dentro de uma estrutura que cabe 1000 pessoas achando que a gente está fazendo alguma coisa. Eu disse, por que não a gente entrar nesse ambiente e celebrar a Eucaristia e colocar para as pessoas começarem a dar um testemunho que aí agora o sacerdote é o próprio Cristo por excelência, por isso que sempre começa com a missa, e a gente trazer alguma atração religiosa sem precisar de álcool e dar o nome de consciência cristã que a gente pode participar sem precisar beber. E nasceu a ideia de conversar com muita gente, entrou no calendário do governo do estado, o Dia da Consciência Cristã, 4º sábado de janeiro, e o primeiro ano a gente trouxe Fábio de Mello, o segundo ano para Fábio de Mello, o senhor já cantou e assistiu e presenciou lá, participou da celebração comigo. E o que é que o senhor acha, padre, do Dia da Consciência Cristã? O que é aquilo para o senhor? Porque uma coisa é eu falar dessa perspectiva, e eu queria ver a perspectiva. Senhor, e para vocês que não sabem, Padre João Carlos, meu professor de filosofia, um dos meus primeiros professores, foi a primeira noção como padre, hoje eu posso dizer, como padre, se vocês falam assim, Padre Arlindo, quem é Padre Arlindo? Professor de núcleos fundamentais da fé. Foi com o Padre João Carlos, núcleos fundamentais da fé. Padre João Carlos com violão, cantando, amado, por favor, aonde vai os teus temores? Talvez eu nem lembre dessa música. Canto dos Cânticos. Mas aí sou Rosa de Saronda, mais formosa Açucena, Cântico dos Cânticos, e o senhor fez esse livro, comprou um LP desse tamanho e dei para minha mãe. Padre João Carlos, eu queria saber do senhor, o senhor é testemunho ocular, auricular, por isso que o senhor pergunta com tanta objetividade e sabedoria. Tem uma coisa maravilhosa, além de todo esse evento, né, que tem um grande testemunho que dá, que é o sentido social, né, de ajudar a obra social da paróquia, né? Aí é você que tem que dizer. Sim, é verdade, Padre João Carlos. Então, tem essa dimensão de o veranista que está de férias, ele participa na construção do Dia da Consciência Cristã. Quem tem esse trabalho de evangelização, de articulação com a comunidade, nem que seja com a caixinha de refrigerante, nem que seja com bolo. Então as pessoas vão começar a participar. Desde Natal a gente vai envolvendo essas pessoas. Tem a dimensão dos veranistas, da comunidade local, dessa interação da comunidade local com os veranistas, para o ápice é a cereja do bolo, o evento, o Dia da Consciência Cristã. Mas toda a renda é para um projeto social. Padre Enzo, que a gente falou no começo, esse projeto cresceu. Com a morte de Padre Enzo, a família se organizou, formou uma ONG chamada Gisal, lá na Itália, e construíram um projeto maravilhoso que hoje cuida de 500 crianças. 500 crianças. Quase 40 funcionários, e a gente continua com o trabalho social sem um funcionário de prefeitura. É importante isso, para a gente entender a força da articulação da comunidade que consegue tocar os trabalhos sociais à frente. São
1.500 a 2.000 refeições por dia, 13 quilos de arroz por dia, 35 pacotes de macarrão por dia, 10 quilos de feijão por dia. Eu gosto de falar desses números para a gente ter noção do tamanho. Já imaginou cozinhar 35 pacotes de macarrão e 13 quilos de arroz todo dia, padre, para 500 crianças? Não é espetacular? E a creche escola, as crianças são alfabetizadas de 2 a 6 anos, 200 e poucas crianças, e tem um contraturno, que as crianças vão para o colégio público e à tarde elas passam na creche, com algum trabalho social, reforço de matemática, português, para ter condições dessas crianças disputarem o mercado de trabalho Perfeito, futuramente perfeito. nessa perspectiva. Mas você tem um outro trabalho perto da Casa Paroquial, é uma Tem. associação, né, Sim, sim. com profissionais liberais que prestam serviços. Nos conte como é. Aí pronto, apareceu um dentista, a igreja estava concluída, e disse, padre, eu queria fazer alguma coisa. Aí eu fui na creche, mas aí a creche, como ela é creche escola, o estatuto dela, ela não permite que tenha a questão da área de saúde lá dentro. Mas aí a gente pegou a secretaria paroquial e refez a secretaria paroquial e a gente fez um consultório dentário. Hoje tem 29 profissionais, cardiologia, pediatria, ortopedia, 10 dentistas, 2 consultórios dentários e a gente chama Associação Padre Arlindo. E tem um salão paroquial que virou 2 salas, cursos profissionalizantes, onde a gente já fez muitos cursos profissionalizantes, mais de 400 pessoas já foram formadas nesse curso profissionalizantes para poder o turismo abraçar. É um tripé a associação. Ajuda emergencial, 650 toneladas aproximadamente a gente já conseguiu distribuir, principalmente na pandemia, foi muito importante na pandemia, 650 toneladas, que equivale a 650 caminhonetes, só para vocês terem uma noção, né? Uma caminhonete cabe 1 tonelada de alimento. E 29 médicos, que fico muito contente, fora 12 voluntários para fazer o preenchimento e de todas as especialidades, fisioterapeuta, psicólogo, advogados para poder atender a comunidade, e de uma sala pequenininha de uma casa, onde tem 4 salas, e a gente continua com esse trabalho de rotatividade do exercício da caridade. O veranista chega lá, diz, seu padre, quero 10 pacientes, vou dar 2 horas de serviço, ortopedia, clínico, e a gente já tem toda uma ficha de espera, e chamamos as pessoas, e as pessoas são atendidas nisso. A solidariedade é a expressão concreta da palavra chamada amor. Né? Tem também uma outra coisa, eu ouvi falar de uma Vila Padre Arlindo. Estou Sim. curioso para saber o que é essa Vila Padre Arlindo. Pois é, padre. Então o senhor já sabe que eu sou de Rio Doce, da Rua das Margaridas, lá da Rua Nova. Então, eu não sou empresário, mas aprendi a sair com o valiceiro lá de Rio Doce e passei asa com a minha mãe e a gente trazia a feira inteira. Chegava lá, comprava uma caixa de tomate, uma caixa de cebola, botava no saquinho, vendia lá, depois pagava a caixa de tomate, a caixa de cebola e levava a feira inteira para casa. Eu e minha mãe, a gente ia com valiceiro. O senhor lembra do valiceiro? Não lembro. Não Não. lembra? Eu sou matuto do interior, não tinha esse negócio. Aqui tem a Vale C, ou Vale Transporte C, A, Ah. B ou C. A, Sim. B ou C, o passe estudantil, que aí descontava na folha de pagamento e as pessoas já recebiam para poder pegar O Vale Transporte. o Vale Transporte, isso mesmo. Então o Vale C era o Rio Doce CDU que rodava a cidade de Recife todo dia para chegar na Serra, depois andar, e chegava aqui. Pois é. Então os 3 empresários, um de Recife, Boa Viagem, um de Tamandaré e um lá do Rio Grande do Sul, alugaram o antigo SESI. Tem uma capelinha lá chamada São Sebastião, colada, e alugaram o antigo SESI, que na pandemia o SESI fechou. O SESI simplesmente fechou. E aí o Sebrae, 3 anos atrás, foi para lá e fez um projeto chamado Vila Padre Arlindo, porque eles entenderam que a construção da nova matriz deu uma centralidade num comércio, onde todo o comércio cresceu ao redor da nova matriz. Então, eles fizeram todo um projeto, identidade visual, um porquê, o vitral. Aí eu sou testemunha que todo o comércio é ao redor da nova matriz, né? Era no centro, quando eu cheguei em Tamandaré, aí ali na entrada da cidade, e agora virou ao redor da nova matriz. Então, o Sebrae fez esse projeto. Padre Arlindo, a gente pode colocar esse seu nome no projeto, Vila Padre Arlindo, para poder divulgar, estimular a questão do turismo aqui e tudo mais. Eu disse, pode, se meu nome vai entrar em homenagem a Ezequiel, 2,25 centavos. Se representar todo mundo que trabalhou dentro dessa igreja, se representar todos os papudinhos,